Tranquilo. Então, muito boa noite. Meu nome é Luciana Albuquerque. Eu sou do curso de Letras. Eu sou da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Porto Alegre, Campus Porto Alegre, né? Dá para fechar um pouquinho o áudio, Marcos? Ah, sim, desculpa. Então, estamos iniciando uma aula aberta, que a gente pode chamar de formação pedagógica também, né? Sobre currículo Lattes, né? O que é esse bicho, né? Então, eu gostaria de iniciar no horário. Deixa eu ver o que eu quero começar mostrando para vocês, tá? Então, o nosso currículo vitae, né? Ele é bastante usado aí na questão profissional do nosso trabalho. E o currículo Lattes, ele é equivalente ao currículo acadêmico, tá? Porque a academia, ela tem vamos dizer assim, uma métrica, né? Um objetivo, né? De aperfeiçoamento, né? Constante, a formação continuada. Então, essa plataforma, a gente consegue cadastrar esse currículo e as atividades acadêmicas que nós temos na universidade. Então, a gente tenta, de uma certa forma, unir o nosso currículo, né, de vida com o currículo Lattes. Então, nessa adaptação, muitas vezes, tem que tentar pegar o lado da educação que aquela atividade tem, né, para poder colocar, ou às vezes também ver a conveniência ou não dela estar constando ali no currículo Lattes, né? Mas, a princípio, quem entra na universidade já tem que fazer o seu, né? Então, como é que a gente faz? Recentemente, o Lattes andou mudando e no governo, nesse atual governo, e mudou o redirecionamento. Então, vou mostrar para vocês, primeiramente, quando a gente bota Lattes, tem vários redirecionamentos, né? Então, tem essa aqui, é uma tela inicial, né? Para quem não tem, então começa-se fazendo esse preenchimento, né? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom, né? Ó, então, país de nacionalidade, e-mail, confirmar o e-mail, a senha e confirmar a sua senha, tá? Então, nesse primeiro momento, aí depois tem informação pessoal, né? Que eu não vou conseguir passar aqui. Mas se alguém quiser ser voluntário, a gente pode estar cadastrando inicialmente um currículo aqui para a gente ver como é que inicia. Alguém aqui não tem o currículo Lattes? Tá. Normalmente, então tá. Normalmente, tem muito currículo Lattes que está desatualizado. Então, quando a Érica, tá? A Érica não tem. Tá. Então, Érica, isso aqui mexe um pouquinho com os dados pessoais, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar, eu já tenho um voluntário, mas o comecinho é aqui, tá? Então, é como se estivesse preenchendo aquelas plataformas e eu considero, às vezes, tem várias plataformas de emprego que te levam a tu preencher cada espaço, e é muito cansativo aquilo ali, muito cansativo. Né? E é uma forma de também carregar os dados das pessoas, né? Então, eu acho que esse é o mais importante. Então, eu tenho um voluntário
tá? Que é o nosso colega Marcos, e depois eu vou apresentar o meu, tá? Eu não consigo apresentar dois ao mesmo tempo, tá? Então, aqui eu tenho, deixa eu ver, já estou compartilhando, vou aumentar um pouquinho aqui, estou mudando as telinhas, tá? E eu quero mostrar para vocês, tanto cursistas quanto extensionistas, que como vocês podem colocar o cursinho Conexão aqui nesse currículo acadêmico, tá? Então, como nós tínhamos conversado, posso repetir, anteriormente a gente tinha a ideia de ter os certificados e todo o processo, porque o projeto ele começou em abril, ele vai até dezembro, até novembro, formalmente, né? Então, a gente tinha pensado nos extensionistas, mas a gente verificou que nós somos todos participantes desse projeto. Então, tanto os cursistas quanto os extensionistas têm possibilidade dos certificados, tanto a cada evento individual, quanto ao projeto em si, na sua carga horária total. Então, o que a gente vê? Quando a gente faz aquele inicial ali, que é cadastrar, geralmente é o CPF da pessoa e uma senha, tá? Então, a gente vai cadastrando as informações principais. Então, aqui a gente tem um nome e a gente tem um endereço para acessar esse currículo, que é naquela aba principal ali, né? Quando a gente vai buscar um currículo. Eu vou mostrar isso também, tá? Então, a primeira coisa é a gente ter um resumo, né? A gente fazer um resumo aqui e a gente poder editar esse resumo. Então, por exemplo, tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa. Atualmente é revisora adjunta em língua portuguesa da revista científica da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Poeta, escritor, sua poesia A Rua foi classificada em primeiro lugar, impressa no livro Antologia Poetize, Seleção Poesia Brasileira, Antologia Poética, no ano de 2022, tá? Então, aqui, por exemplo, Marcos, nós poderíamos editar esse resumo, aqui a experiência em letras é o próprio curso, né? Atualmente, encontra-se cursando licenciatura em letras, habilitação em língua portuguesa e literaturas da língua portuguesa. Pode ser? Posso mudar? Então, assim, a gente vai em editar resumo, tá? A gente abre o resumo e tá. Então, atualmente, cursa, como é que eu falei cursa? Licenciatura em letras, habilitação em língua portuguesa e literatura da língua portuguesa. Repete-se. Literaturas. Parece que a literatura. Isso é literaturas, no plural. Tem certeza que pode ver aí? Eu sempre boto literatura, porque tá. Então, atualmente cursa na Universidade Estadual do Rio. Nosso curso tem essas características, né? Sou pensador do Rio UX, tá? Aqui tu pode continuar, tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa. Aí nós tiramos, que daí vai ficar redundante. E é revisor adjunto em língua portuguesa. Não quero mexer muito aqui, mas pode colocar mais, tá?
Ó, são 4.000 letras aqui, ó, palavras, não sei se caracteres ou palavras, mas dá muito mais, tá? E aqui depois dá para te traduzir em inglês, aqui outra língua. Então a gente salva, né? Ó, salvo, não sei se vocês estão me acompanhando. E aí vai aparecer, ó, existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Toda vez que a gente mexer aqui, tá? A gente vai ter que, depois, a gente vai ter que salvar. Então, a gente vem aqui, ó, leia o termo, marca, lista ou de acordo, sempre marca, né? Autorizo o e-mail de contato, né? O e-mail da UEG, se tiver um outro e-mail alternativo também, enviar ao CNPq. É atualizado na hora, tá? Então, aqui, dados gerais, identificação, endereço, idioma, prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes, outras informações. Aqui, algumas vezes, esse endereço, o pessoal coloca o endereço da universidade, tá? Eu até vou fechar aqui. Coloca o endereço da universidade, para não colocar o seu endereço particular, tá? Então, por exemplo, tu já registrou aqui, Marcos, a tua experiência no cursinho? Não coloquei essas outras experiências justamente para essa aula. Tá, então, assim, a formação, né? Formação acadêmica, tu já colocou? Ó, formação. Ai, chatinho isso aqui. Formação acadêmica, titulação, tá? Ó, tu poderias ter colocado aquela informação da Universidade Paulista, né? Porque tu já passou por lá e tu já fez uma parte da graduação lá. Ah, não coloquei. Poderia colocar. Tu tem essa informação para me passar e eu preencho? Tá, então, nível é graduação, confirmar, eu vou colocar uma nova aqui. Tipo de graduação normal, instituição é a Faculdade Católica universidade. Paulista, UCA. Vê se tem ali no... A gente tem que colocar o início, Faculdade Católica Paulista. Paulista. Vamos ver se ela vai aparecer aqui, senão a gente vai ter que cadastrar ela. Ó, então ela não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. A gente coloca o início, tá? O curso era qual? Letras, português, inglês. Vamos ver aqui. Em andamento, concluído, incompleto. Opa! Eu acho que nós vamos ter que cadastrar aqui. Eu aumentei um pouco demais a tela, eu tenho que diminuir. Cadastrar um novo curso. O nome do curso é? Faculdade Católica Paulista. Não, o nome do curso de letras. Letras, licenciatura em língua portuguesa e inglês. Língua inglesa. Ó, área de conhecimento. A gente sempre tem que preencher, que senão ele não vai deixar. Ó, áreas humanas, a gente vai. Educação. Às vezes a gente não encontra bem, mas é aqui. Aqui. Letras. Ó, língua portuguesa, tá? Ela não, ele não é uma ciência bem exata, né? Início, quanto iniciou lá? Foi esse ano, no início desse ano. Não, lá
Lá em São Paulo? Foi no início? Foi. 2022, interrupção, então, 2022. Tinha bolsa? Não, eu fiz a mobilidade externa para o ERGS, devido aos conceitos. Tá, não, lá tu tinha bolsa, não, Não, né? Não fez monografia, tá, papapá e tal. Operação realizada com sucesso, tá? Incluiu um novo item. Então, assim, igual com vocês. Cadastrar, de preferência, o ensino médio, né? Os cursos de graduação, mesmo que incompletos, tá? Porque aí vai ter andamento concluído incompleto. Se for EAD, se não tiver, por exemplo, essas universidades, várias delas que são EAD, se a gente não achar na procura, a gente vai cadastrar a nova instituição, daí tem que saber bem o nome certinho, tá? Então, aqui, por exemplo, formação, então, formação complementar, dá para fazer, eu vou ter que diminuir aqui, porque ele tá, para vocês parece bem pequeno, né? Mas vocês podem marcar a tela aqui, que aí vocês enxergam melhor naquele parafusinho ali, tá? Vocês marcam ali que vai aparecer maior para vocês. É que para mim aqui. Então, atuação profissional, tá? A gente tem que ver se é conveniente colocar ou não, se tem a ver com a área do curso que está em andamento, né? E também quando a gente está fazendo algum trabalho como bolsista ou como estagiário, é o que nos sobra também colocar, porque a gente está a serviço da universidade, né? Recebendo bolsa de filantropia, então pode ser uma atuação profissional, né? Então, aqui tem a formação complementar, tem os cursos, tá? Vários tipos de curso que a gente pode fazer, que são esses, por exemplo, de extensão de curto período de tempo, como esse agora, vamos ver aqui, a formação complementar. Nível, curso de curta duração, extensão universitária. Tá? Este curso de Lattes é de extensão universitária. Então, quem está promovendo é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Vamos ver se ela vai estar aqui. Olha, está aqui. O curso, ele tinha um nome, vamos ver aqui, vou pegar aqui. Plataforma e currículo Lattes. Ah, não, extensão, plataforma e currículo Lattes. Tinha um textinho assim. Então, a gente... Curso, vamos ver, extensão universitárias, cadastrar novo curso. Vamos ver aqui. Ciências. E é assim a gente vai, tá? Carga horária 2, em andamento, concluído. Pronto. Início, 2022, não, 2022, tá? Tu podes colocar o curso de extensão também, trajetórias em leituras literárias, que eu fiz todo. Formação completa. Mas esse curso, quantas horas ele tem? 30 horas. Quantas horas? 30 horas. E ele, o teu certificado, o que diz é de extensão? Sim. Grupo de pesquisa e extensão universitária. Tá. Então, a gente tem que dar uma olhada aqui também, ó, porque tem projetos, a gente tem que pensar bem onde a gente vai botar projetos de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico e projeto de extensão. Aqui, por exemplo, deixa eu colocar
No caso aqui, eu vou botar o cursinho, nome do projeto. Cursinho de Educação Popular Conexão. Tá? Ele é um projeto de extensão, tem que colocar uma descrição, tá? O ano de início, 2022, ano de fim, 2022, ano fim, né? Situação em andamento. É um projeto de cooperação, instituição de pesquisa e empresa? Não. É um projeto que possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços? Sim. Tá? Qual o potencial de inovação do projeto? Tá? Aqui, aí depende muito da pessoa, né? O que se a pessoa vai colocar. No que eu divulguei para vocês, são submissões de artigos, né? Sobre o trabalho dentro do projeto de extensão, que os extensionistas estão fazendo um papel aí de docência, estão desde criando todo o plano de aula, né? Pensando em como fazer, vendo a carga horária, né? A gente está ajudando aí, fazendo os banners, divulgando, né? Então, aí fazendo a docência, digamos assim, ministrando a aula. Então, o projeto tem capacidade de inovação em processos metodológicos, maneira de dar a aula, né? Formas e métodos, como a gente trabalhou, por exemplo, criticamente, numa aula com um vídeo, né? O vídeo do ônibus 174, também com possibilidade de, como eu falei, de submissão de artigos sobre a própria vivência dentro do projeto, né? Então, tem essa possibilidade, a gente pode cadastrar ou não. Nesse momento, eu vou deixar que não, aqui, instituição de execução. Vai ser sempre a universidade, né? Porque o cursinho órgão unidade. Vamos ver, clique, órgão ou unidade, cadastrar nova unidade. O órgão pode ser colocado unidade Porto Alegre. Unidade Porto Alegre. Campus Porto Alegre. Porque no caso da UERGS, ela tem vários campos, né? RS. Campus Porto Alegre. Ó, ainda tem equipe de pesquisadores, tá? Por exemplo, eu participei de um projeto ano passado em que eu tinha vários colegas, projeto de extensão. Eu cadastrei todos eles e coloquei o nome do coordenador do projeto aqui, né? E aqui, deixa eu ver, listar. Ó, nesse caso aqui só aparece o nome do Marcos, acho que ele tem que incluir, né? Se ele for colocar, por exemplo, aqui vai aparecer, tá? Eu não vou finalizar aqui, porque daí tem que colocar várias coisas, tá? Quantidade de alunos envolvidos no projeto. Graduação, a gente tem que ver quantas pessoas graduadas a gente tem no projeto. Especialização, né? Quantas tem mestrado, até nós tínhamos uma menina cursando mestrado também, tá? Tem uma também que é servidora da UERGS, que está no projeto, que ela tem mestrado. Ó, tem alguém, a Juliana. Então, aqui a produção, né? Título da produção, por exemplo, no que eu falei, se a gente incluir uma submissão em alguns desses projetos, tá? Então, dá para colocar aqui. O que seria mais simples, então, né? O projeto de extensão, colocar aproximado e depois ir arrumando. Importante, ó, eu não vou salvar, é que sempre vocês vão poder voltar ali e refazer, tá? Ó,
Projeto, aqui tem outros projetos, ó. Ó, por exemplo, esse que tu tá fazendo de revisor ad hoc, ele pode ser aqui, ó, revisor de periódico, tá? Tu colocou lá no teu resumo, tá? Ele pode se repetir algumas vezes. Por exemplo, se o extensionista, o aluno, está fazendo e está ganhando bolsa, poderia colocar ali como atuação profissional. É uma atuação profissional e ele está recebendo bolsa, tá? A gente julga também dessa forma, que é o que tu está envolvido no momento. Se não tem bolsa, pode colocar como voluntário, ou, né, nesse momento. Então, membro de corpo editorial, revisor de periódico, então poderia estar aqui, tá? Daí tem que ter todas as informações do periódico, tá? E áreas de atuação, tá? Então, nós estamos aqui em atuação. Projetos, né? Projeto de pesquisa, isso se a pessoa está vinculada a algum professor que tem bolsa de pesquisa, né? Exatamente de pesquisa, tá? Então, a gente pode colocar pesquisa junto com o nome da pesquisa, o professor orientador, né? Projeto, e aqui também tem, se ele é de desenvolvimento tecnológico, né? O projeto de extensão, são vários, né? Que pode ter. Projeto de ensino também. Esse nosso projeto, ele é um projeto de extensão, ele é um projeto de ensino também, tá? E se não se enquadrar em nenhum desses, pode ser outro tipo de projeto. Aqui, isso que nós conversávamos, a produção, tá? A produção, aí se eu tirar meu mouse aqui, eu queria olhar para vocês, mas não dá. Então, a produção, muitas vezes, essa produção, ela não é apenas uma produção escrita, literária. Quando a gente fala em produção, ela não é somente de artigos. Então, por exemplo, o Marcos, que é nosso colega, ele também tem uma produção na área de poesia, na área de artes, né? Na área de música também, pode-se dizer assim. Então, aqui a gente tem, por exemplo, artigos completos publicados em periódicos, tá? Se a gente tem algum artigo publicado, também vai aqui. Artigos aceitos para publicação, livros ou capítulos, tá? Apresentação de trabalho e palestra. Então, os extensionistas que estão formulando as suas aulas, além deles colocarem o projeto de extensão como um todo, eles têm a sua intervenção naquela área, como foi no dia 31, o professor Jarbas fez uma intervenção sobre história. Então, ele pode colocar aqui apresentação de trabalho e palestra. É uma palestra e é uma aula, tá? Tradução, tá? E aqui uma produção técnica, aqui nós temos mais coisas aqui. Por exemplo, se em algum desses projetos a gente faz algum produto, algum processo diferenciado, a gente pode registrar aqui, tá? Mesmo que ele não esteja registrado lá no Cargos e Patentes, né? É um processo bem demorado. Então, o currículo Lattes, ele é, de um certo momento, ele é uma parte da sua história, né? Então, cursos de curta duração ministrado, aqui também. Tu vê que tem coisas parecidas, né? Ó, desenvolvimento de material didático ou instrucional. Ah, isso se aplica ao nosso cursinho também. Se você desenvolver um material que é seu, material específico também pode ser colocado aqui. Ó, manutenção de obra artística, as pessoas que trabalham aí com quem faz curso de trabalhos em monumentos antigos, né? Restauração, essa palavra. Maquete, ó. Por exemplo, se tem alguma atuação em algum canal de mídia, ou no seu próprio canal do YouTube, que a maioria das pessoas
onde tem seu Gmail, pode habilitar. Se você fez entrevistas, mesas redondas, né? Aqui, programas e comentários na mídia, tá? Redes sociais, website, blogs. Se você já fez isso. A maioria já fez. E aqui, no caso que eu mencionei, né? Se a produção é artística e cultural, em artes cênicas, ela pode ir aqui. Eu até vou abrir aqui, Marcos, ó. Artes cênicas, tá? Tu que trabalhou na parte do teatro, né? Uhum. Aí nós teríamos que ter um tempinho específico para fazer isso aqui. Ó, coreografia, performática, aquele vídeo que tu me mostrou pode ser performática, o nome do vídeo, o ano, tá? Homepage, ó, tu bota aqui. Isso é currículo Lattes também. É uma produção para educação e popularização. Se tu acha que é um dos teus trabalhos mais importantes, né? Um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção, pode marcar sim. Tipo de evento, né? Atividade. Qual é o nome da instituição promotora do prêmio, se é particular, né? Local de estreia. Pode ser o próprio website ali, o canal, né? Então, pode ir preenchendo aqui conforme. E aqui, os autores, como a gente trabalha com algumas pessoas, a gente tem que incluir, tá? Então, a gente bota lá o nome, por exemplo, o nome da pessoa, Luciano Albuquerque, e ele já dá, e ele já transforma em citação, ó. Vou clicar aqui, ó, como é que é, tá? E já transforma o nome da pessoa. Então, tem que incluir o nome da pessoa. E as palavras-chave são aquelas como se fossem os tags, né? Para achar educação, performance teatral, Machado de Assis, né? Aí tu pode colocar os tags ali. Então, essa é uma parte bem importante. Então, a gente tem que diferenciar primeiro na cabeça da gente o que é cada produção bibliográfica, resumo, artigo publicado, tá? Publicado num site, publicado num evento de extensão acadêmica, num site, de repente, dentro de um blog, né? Tu emitiu uma opinião, escreveu. Muito comum agora o pessoal trabalhar e dizer a sua opinião e vai numa revista eletrônica, tá valendo, tá? Bem importante resgatar isso, tudo que a gente faz. Né? Então, essa parte é bem importante aqui, ó, produção técnica, tá? Patentes e registros, aí vai para uma parte mais oficial, né? Se foi alguma dessas foi devidamente registrada, porque a gente sabe que demora, ó, marca, né? Embora a gente faça várias coisas, nada delas a gente encaminha para registro, né? Como a nossa própria imagem do cursinho, a identidade visual, né? Com amarelo, com aquele logo, nada disso a gente encaminhou e patenteou, né? Aqui também é sobre produção, né? Inovação, aqui se repete bastante, tá? Produtos, processos ou técnicas. Aqui se repete novamente, ó. Ó, repete novamente. Ó, tudo que eu falei, repete novamente. Artes visuais, eventos, que são mais fáceis de preencher, né? Participação em eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Por quê? Essa parte do evento é importante. E se vocês estão vendo, está muito pequenininho. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu estou vendo bem. Tá bem? Tá. Aí vocês têm que marcar ali o pininho, né? Porque senão fica muito. Eventos, então, dentro da universidade, a gente tem horas complementares, tá? A maioria dos cursos, quer dizer que o curso tenha 2.000 horas,
jogando, dependendo do curso, né? 10%, 200 horas são horas complementares. São horas que tu faz dentro e fora da universidade, fazendo cursos. Cursos online, cursos presenciais, mas todos eles têm que te dar um certificado de participação e de carga horária, tá? Assinado direitinho, registrado, e daí chega lá no final, a gente faz esse aproveitamento dentro do curso, aquelas 200 horas ali. Isso eu fiz lá no meu curso da Ubra. Tu apresenta todos aqueles certificados, tu tem que ter eles, e aí tu faz o aproveitamento de horas complementares. Claro, relacionadas à tua área de conhecimento. Todo o tempo nós estamos falando que esse currículo Lattes é relativo à universidade, à tua área de conhecimento e a áreas correlatas, né? As tuas Olá, áreas... boa noite a todos. Oi, boa noite. Desculpa o atraso, prof. Saí correndo do serviço. Não tem problema. Mas pode continuar a aula que eu estou escutando. Tá bom, eu repito mais ou menos. Então, o currículo Lattes é o currículo que tu vai, logo que entrar na universidade, tu vai fazer esse currículo e tu vai ter todo o tempo que tu tá na universidade, tudo que tu produzir, tu vai poder cadastrar aqui, né? Ele é um currículo importante, assim, para te participar de algum processo seletivo e também, se tu der continuidade à tua formação continuada como professor, como acadêmico, né? Então, a parte de evento, toda e qualquer participação em eventos, tá? Eventos de natureza acadêmica, educacional, área artística também, tu pode desenvolver a área artística, também vale, tá? E também tem uma parte que é organização de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Então, se tu estás dentro de um processo de organização de algum evento, tu estás como organizador. Então, é importante que tu tenha um certificado como organizador, tá? O ano passado, eu participei da comissão na UERGS, da comissão do CIEPEX. O CIEPEX é o nosso salão de ensino, pesquisa e extensão. Todas as universidades, a maioria tem o seu salão, o seu simpósio, o seu congresso. E tem vários eventos durante... Nós temos um que é, que é só da área das licenciaturas, tá? O Fórum das Licenciaturas, que nós temos 6 cursos de licenciaturas na UERGS, né? Estou dando um exemplo da minha, mas aí tem várias outras, né? E aí, nós participamos, no meu caso, ano passado, eu participei dentro da comissão. A comissão saiu até no Diário Oficial, né? Porque era formada por professores, servidores e alunos, né? Alunos voluntários. E aí, ali é a tua comprovação, porque num processo de seleção tu vai ter a comprovação dali de organização, tá? Vou diminuir aqui. Então, esse aqui é bem fácil, né? Eu organizo, eu participo. A participação, por exemplo, em todas essas aulas que nós estamos tendo, elas têm um título temático. Dá para colocar elas aqui, tá? Não tem problema. Os eventos, orientação, isso aqui é orientações, se a pessoa já fez orientações, né? De outros alunos, isso é para o nível de mestrado, bancas, né? Mestrado e doutorado, né? Participação de bancas em trabalho de conclusão, citações também, tá? Então, essa parte aqui já eu não uso tanto. Eu uso mais, então, os dados gerais aqui. Endereço. Para não colocar seu endereço, já indico para o Max. Vamos tirar depois, não vamos fazer agora, mas colocar o endereço da universidade, né? Idiomas, que fala. Prêmios e títulos. Aquele prêmio
que foi colocado ali no resumo, podemos colocar aqui, tá? Prêmio Antologia Poética, tá? A gente pode colocar aqui o texto inicial do currículo Lattes, tá? E a gente sempre tem que estar atualizando, tá? Formação acadêmica, pós-doutorado ou livre docência, tá? E formação complementar. Aqui eu tenho que dar uma olhadinha como é que eu coloco o meu, tá? Então, aqui, ó, então, como eu falei, aí toda alteração que a gente fizer, a gente vai lá de novo, declaração, marca, autorizo, papapá, envia o CNPq e é atualizado na mesma hora, tá? E aqui do lado, eu tenho algumas ferramentas, tá? Que daí a gente pode clicar e saber o que são elas, né? A rede de colaboradores, gráficos, autores citados no currículo, identificar coautor, se tu tem um resumo que tu tenha um coautor, tá? Áreas citadas no currículo, instituições citadas no currículo. Isso vai montando o banco de dados do Lattes, né? Da plataforma. Uhum. Gerar página para impressão. Aí aqui, Marcos, eu tenho possibilidade aqui de tudo que eu coloquei, fazer um currículo resumido, um ampliado, um completo e um personalizado, tá? Então, se a gente conseguir preencher a maioria das coisas, tá? A gente pode colocar um mais completo. Vamos ver um resumido. Aí a gente confirma aqui, ele vai abrir lá numa outra janela. O texto informado, ó, ele ficou, tá bem pequenininho, tá? Vou voltar aqui. Tá? Então, é importante tu ter a mão, ter tempo para fazer isso direitinho com todos os dados, tá? Então, eu quero sair aqui, esse é uma breve contribuição, tá? Vamos ver aonde é que eu consigo aqui. E eu vou tentar mostrar. Ok. Ó, então, quero mostrar assim, ó. Num curto espaço de tempo, se ficar ocioso, tu vai ter que te logar novamente, tá? A plataforma é assim. Logo ela fecha e a gente não tem mais, tá? Então, eu quero mostrar aqui o meu que está um pouquinho mais completo. Então, quando a gente vai entrar no nosso para atualizar o currículo, tu já tem o cadastro, e que é atualizar, a gente vai ali em atualizar currículo. Se a gente quer buscar um currículo, quando a gente está fazendo um evento, por exemplo, espera que eu quero entrar na página, não estou conseguindo. Deu uma trancadinha aqui, tá? Então, eu quero fazer um evento e eu quero buscar e quero ver um currículo de alguém, tá? Ó, ele vai abrir uma outra página. Deixa só ela abrir que eu vou lá. Aqui. Tá, ela abre aqui, tá? Então, eu coloco, por exemplo, quem eu posso colocar aqui? Até aparecer alguns nomes aqui. Eu vou colocar o nosso atual reitor, Luciano Andreatta. Porque, às vezes, a gente está fazendo um evento e não quer encher a pessoa de pergunta para fazer um banner. A gente quer fazer um mini currículo, quer fazer um cerimonial. Então, para a gente não encher a pessoa de pergunta, a gente pergunta o nome dela completo, tá? E daí, a gente tem o nome, né? E eu tenho que marcar, tá aqui marcado doutores, mas não é só doutores, a gente
Se a gente tiver uma pessoa que tiver só mestrado e não tiver doutorado, não vai aparecer na pesquisa. Então, eu marco demais pesquisadores, mestres, graduados, estudantes, técnicos, etc. Nacionalidade brasileira. Se eu sei que a pessoa é brasileira ou se eu sei que é estrangeira, eu marco, né? Eu não mexo mais em nada aqui. Eu sempre marco doutor e pesquisador, tá? E vou lá. E essa CAPTCHA aqui no meio. Ó, Luciano Andreata Carvalho da Costa. Esse é o nosso atual reitor, né? Aí tem o currículo, tá? Que é bem maior. E se a gente quer abrir o currículo, se a gente quer o contato da pessoa, deixa eu ver, tem o contato. Ó, tem possibilidade de enviar o e-mail para a pessoa, viu? Às vezes tu tá numa seleção de mestrado e tal, ó, se tu quer abrir o currículo, tu vai aqui. Ele sempre vai abrir numa outra tela, tá? E aí vocês colocam a fotinho de vocês. Uma foto, gente, geralmente uma foto mais, vamos dizer assim, mais posadinha, né? Uma foto, cabelinho arrumado, com uma roupa mais, como se fosse um currículo vitae mesmo, né? Que é um currículo acadêmico. Esse é o nosso atual reitor, desculpe, que nós tivemos eleição agora. Ó, endereço profissional, ó. O endereço é da universidade, telefone da universidade. Ó, aqui vai todas as graduações. Daí a gente começa do ensino médio, ensino técnico. Não botem ensino fundamental, porque é um currículo Lattes, é um currículo acadêmico. E até nos currículos profissionais se parte do ensino médio, tá? Então, formação complementar, ó. Cursos de capacitação, são cursos, ó, de 24 horas, 40 horas. São sempre cursos de extensão universitária. Atuação profissional, tá? Depois eu vou dizer para o professor que é. Então, isso aqui eu vim na busca do currículo, tá? Agora, eu vou ver aqui. Vou fechar um pouco dessas abas aqui, tem muita aba aberta. E vou lá de novo, uma guia. Depois que esse governo mudou, antigamente, a gente anteriormente, não antigamente, até bem pouco tempo, a gente ia direto para o Lattes. E agora, quando a gente procura o Lattes, ele tem 3 ou 4 janelas de entrada. Daí ele te faz entrar na conta Gov, né? Que hoje é bem importante a conta Gov, que ela te dá acesso a vários serviços. Então, eu vou colocar a minha aqui. Eu deixo salva. Aqui tem as formas de entrar. Ó, entrar com um Gov. Tem entrar com a conta CNPq. Eu preferi continuar como eu fazia. Acho até que mudou a senha. Eu tenho registrado aqui. Então, sempre com o meu CPF. É porque é muita coisa para entrar, né, gente? Então, vocês estão vendo aí o meu, tá? Eu preciso mudar a foto, porque eu não tenho mais esse cabelo. Preciso sempre atualizar, tá? E existem alterações aqui também a ser feita. Última atualização é dia 29 de agosto. Ó. Então, vocês podem trabalhar bem esse resumo aqui,
das suas atividades acadêmicas, das suas áreas de atuação, tá? E deixa eu ver se eu já tenho cadastrado aqui alguma coisa. Por exemplo, eu tenho artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, vamos ver. Eu tenho, às vezes, produções, artigos completos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, apresentação de trabalho. Ó, tá, então aqui, livro ou capítulo de livro, tá? Eu participei de uma coletânea na qual o meu curso, né, de pós-graduação fez uma coletânea na qual cada uma participava de um capítulo, tá? É um capítulo, aí tem o nome da editora, tem o ICBN, o número de página da revista, ó, o autor. Eu aqui até tenho que colocar o nome da minha, não está aparecendo aqui, é importante colocar o nome da orientadora, né? Então, enfim, o currículo Lattes, ele é bem importante, tá? Mas ele parece complicado, mas ele não é complicado. Ele tem muitas coisas sinônimas que se repetem, na verdade. Naquelas abinhas ali, na formação e dados gerais é mais tranquilo. Na atuação e nas produções, podem ter coisas duplicadas. Então, com o mesmo sentido, né? Então, procurem fazer o primeiro que parece mais claro, que, por exemplo, a participação em evento, produção de eventos, né, como organizadores, projetos de extensão, projetos de ensino, produção de material, né? E aí, se a gente não tem produção, daí é um objetivo, tá? Então, na universidade pública, pelo menos, assim, um depoimento meu pessoal. Agora, recentemente, no ano passado, eu estava fazendo uma formação pedagógica em pedagogia. Eu tenho um curso de bacharelado em educação, que precisa ser complementado, né? E aí fizeram uma seleção e convidaram para participar da revista da acadêmica, a revista Maêutica. Aí eu mandei o meu artigo, tá? Que era um artigo completo, e demorou. Desde o ano passado, eu achei de péssimo tom, né? Não avisaram nada, e aí toda hora eu ia procurar lá na revista Maêutica, que é da Uniaselv, né? E achei o meu artigo publicado lá. Meu artigo está publicado na página 121. Até quero mostrar para vocês. Vou botar aqui, Revista Maêutica. Só que é de muito, sabe, muito chato, não avisaram nada. Convidaram, demorou, e eu estava sempre perguntando, já saiu, porque isso é uma coisa que tu coloca num currículo Lattes, e é importante, né, que é a publicação em uma revista. Vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui aparece a Maêutica, agora ela é online, então ela tem várias áreas, né? Então, o artigo ele foi na parte, se não me engano, da pedagogia. Acho. Foi da pedagogia, tá? Então, acessar a revista, tá?
ela não, ela tem o ISSN, tá? E aí eu queria comentar com vocês. Estão vendo? Ah, tá. ISSN. Cada revista, no caso do Lattes, a qualificação que a revista tem, ela tem um peso também, né? Que é o Qualis, né? Agora, Marcos, tu trabalhando ali na revista científica da UERGS, né? Que, se não me engano, a revista da UERGS, ela está cotada como B alguma coisa, né? Sabes? Não sei como assim B alguma coisa. A cada revista, mesmo eletrônica, ela tem uma qualificação, que é o Qualis, que é, por exemplo, te indica, agora eu não sei bem, mas te indica assim, o Qualis A e tal, é um Qualis de uma revista mais importante. Elas têm uma qualificação, tá? Que nem é dado uma nota para ela, né? Tá? Então, essa aqui, ela não tem, eu acho que ela não tem qualificação, ela é uma revista eletrônica da universidade. No Qualis eu não encontrei, porque ali no Lattes existe uma forma de tu colocar ela, né? Essa publicação, só que ela só tem IESSN, tá? Ela tá registrada, né? Bom, se ela não tiver os apontamentos necessários, né? Daí a gente coloca em artigo publicado em revista eletrônica. Vamos ver se vai abrir. Tá abrindo, né? Ó. Então tem o sumário, né? Ó, ela tem um corpo editorial também, isso é importante, uma comissão científica, publicação online, né? Revisão final. Tá? Isso é uma coisa que a gente até pensou em fazer dentro do projeto, né? Escrever alguma revista nesse sentido. Ó, no sumário. E aqui na página 121, o nosso colega Wilson, meu artigo foi As múltiplas faces do multiletramento autístico, contribuição das autobiografias escritas por autistas com o suporte das tecnologias educacionais. Luciana de Albuquerque Machado, da página 121 até a 132. Ele foi colocado completo. Tá? Foi publicado todo o artigo e eu já tinha apresentado ele na Universidade de Passo Fundo, só o resumo, dentro de uma área de poética, lá que falava, eu escolhi uma área de poética que falava sobre o eu, né? Então, nesse caso aqui, esse artigo, eu tenho um carinho com ele, tá, gente? Não é para me mostrar, mas é assim, um carinho que eu tenho sobre o que eu escrevi, que é uma pesquisa que eu fiz, né, e continuo fazendo, que são as pessoas autistas que não falam. Elas são, além de autistas, em vários níveis, né, tem vários níveis, como o Wilson comentou, elas são autistas mutistas. Por um motivo ou outro, elas não falam ao longo da vida, ou uma parte da vida, né? Então, a gente diz que é fala quando é fala articulada, né? Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, que me inspirou, que é uma pessoa da minha família, que é o filho do meu primo querido, né? Que é um menino que eu diagnostiquei como autista
Só que ele olhava nos olhos e ele se tornou um autista mutista. Ele tem hoje uns 10 anos, né? E a mãe dele falou comigo essa semana e vai em fono. Mas ele é inteligente no videogame, papapá, rápido, o reflexo, ele é agitado e tal. Mas ele é só um desses casos, né? Aqui eu trago casos, vários casos, no mundo e no Brasil também, de pessoas que não conseguem se expressar através da fala, mas escrevem livros. Isso que eu acho lindo. Então, como eu sou da área de letras, né, e a oralidade, a escrita e a leitura são processos separados, né? Eles são processos que nós, como professores, temos que trabalhar com intervenções que possibilitem que isso fique equilibrado. A oralidade, a escrita e a leitura, né? Porque eu posso ser bom no papo, mas daí eu vou lá escrever, não sei me expressar, né? Ou eu sei escrever bem, mas eu tenho dificuldade na leitura, né? Mas essas duas andam mais juntas, a leitura e a escrita. Nesse caso, essas pessoas, e é interessante, daí eu trago vários casos, elas não falam, não falavam, não falam e não falavam. Tem umas que saem daquele mutismo autístico de uma hora para outra. Mas elas escrevem livros, e tem pessoas que escreveram romances, escreveram autobiografias com a ajuda de outras pessoas ou com a ajuda de sistemas apropriados, ou o próprio computador, ou como eles chamam, as tábuas com as letrinhas. Tem um indiano que a mãe dele fez as letrinhas, ele não tinha computador, nada, então ele só clica nas letrinhas, né? Tá muito interessante. Então, saiu o meu artigo todo, né? E eu tenho muito carinho por ele. Só que é aquela coisa. Quando se está publicando, tu não pode repetir inúmeras vezes o mesmo artigo, né? Ele já foi publicado numa revista, então outra vai pedir um artigo original. Então, tu tem que trabalhar um outro artigo, pode ser o mesmo assunto, mas sobre outro ponto de vista, de forma original, né? Então, por isso, eu gostaria de enfatizar que nós trabalhamos, nós pedimos, dentro do cursinho, as redações, e elas são para estimular essa escrita desses jovens, né? Dessas pessoas que estão candidatas ao Enem, porque só escrevendo é que a gente vai se treinar e a gente vai receber feedback do que a gente tem de errado, tá? Então, eu acho que essa era a contribuição que eu queria dar para vocês, né? E eu queria abrir para perguntas, e para vocês quiserem falar, vamos conversar. Marcos, quer abrir a tua câmera, por favor? Oi? Não, eu não tenho nenhuma pergunta, Luciana, no momento. Tá. Só enfatizando, então, que aquelas experiências autorais na área do teatro, na área da música, por exemplo, elas podem ir no currículo Lattes, sim, tá? E a gente coloca como participação de eventos e tal. Eu estou baixando aqui alguns certificados de alguns tempos atrás, que eu preciso anexar, mas eu quero voltar o meu currículo mesmo para o meu trabalho com revisão textual, por conta do TINDIM. Sim, isso. E nós vamos ter que tirar um dia para fazer isso, tá? Daí tu tem que ter esses certificados todos aí, organizados, e daí nós vamos preencher ele, tá?
Sim, eu estava vendo que eu tenho vários cursos de produção textual aqui, eu fiz na Uniriter alguns aninhos atrás, na própria Faculdade Católica Paulista, que me emitiu certificado também. Eu preciso organizá-los em uma pasta, esses certificados. Nem todos valem. Tudo bem, Doroteia. Não tem problema. A gente estava explicando aqui o que é o currículo Lattes, né? Currículo Lattes, ele começa a ser importante, então, no ensino superior, para a gente ter documentado todas as nossas atividades acadêmicas, né? Geralmente, tanto na universidade pública quanto na universidade particular, por exemplo, essa questão do voluntariado, ela é bem importante, porque ela pode não valer num determinado momento, pode não valer dinheiro, não vale dinheiro, mas vale uma carga horária, vale um valor simbólico que vai ser colocado no Lattes, né? Os projetos de voluntariado, né? Na nossa vida comunitária, projeto de extensão, daí o projeto de extensão ele já está mais, ele já está mais encorpado, né? Projeto de ensino, pesquisa. Então, é uma tríplice, a extensão é ensino, pesquisa e extensão, né? Que é um foco da onde eu quero trilhar, eu faço uma pergunta de pesquisa, né? Por quê? Por que acontece tal coisa, né? Eu tenho que me dirigir àquela pergunta e daí começar a trabalhar o meu foco para poder trabalhar um projeto de pesquisa, né? Mas alguém tem mais alguma? Gostaria de comentar, de participar? Pode falar, Doroteia, vou botar o link aqui dos certificados, tá? Boa noite, gente. É assim, ó, eu me lembro se 2016, 2015, eu comecei um voluntariado no Colégio Adventista, no Clube de Aventureiros. Lá eu tive vários certificados de curso de direção, curso de aulas particulares para jovens aprendiz, entre outros. Não sei se você se lembra o que são não são os escoteiros, são as bandeirantes, né? No Colégio Adventista, as crianças são tipo as bandeirantes, né? Eu esqueci agora o nome, que faz algum tempinho que eu não mexo com isso, mas me fugiu. Clube de Aventureiros. Os lobinhos. Né, tipo os lobinhos, mas na igreja adventista eles dão uma modificada no nome, lá é Clube de Aventureiros e Desbravadores, os mais jovens, os maiores, os de 10 anos, 12 anos para cima. Então eu participei de vários campeonatos e acampamentos, etc. E de tudo isso eu tenho certificado, desde 2010 eu tenho certificados. No que isso me vale? Tudo em voluntariado. Vale, é importante colocar primeiro no teu currículo profissional, né? Tu coloca a participação, o hobby é uma coisa que ele, na verdade, deixou de ser um hobby para ser um trabalho comunitário. E para, por exemplo, uma avaliação aí profissional, vale muito, né? A pessoa desenvolve um trabalho comunitário, né? E vários. Então, isso é importante. Eu estou daí colocando assim, quando chega na universidade e quando tu vai fazer o teu Lattes,
essas experiências podem constar no teu Lattes. Os projetos desenvolvidos, tá? Com um trabalho voluntário. É válido. Tá, mas é assim, outra coisa, atualmente, há um tempo eu saí da igreja adventista e montei aqui um grupo de... Lá na pandemia, logo que começou a pandemia, de reforço escolar. Tudo isso eu fazia na minha casa. Aí participei de um grupo XYZ ali, saí do grupo, montei meu próprio grupo, com doação de roupa, sopão, coisa assim, coisa que eu faço até hoje. Tá, e nesse grupo de reforço, que ainda me pedem até hoje, eu não tenho certificado, porque foi um projeto particular. Ele é comunitário, é particular. Como é que se faz para esse trabalho ser reconhecido de alguma forma? Deixa eu ver se eu entendi. Esse projeto é desenvolvido por qual organização? Ele é um projeto comunitário, voluntário, que eu fiz porque eu saí de um grupo que não me deixava atuar da forma que tinha que ser. Eu tinha que trabalhar conforme as regras que o grupo me dizia. Ou seja, no caso, eu era subordinada. Como eu sabia, eu sei fazer direção desde 2010, porque eu tive vários cursos para isso, eu montei meu próprio grupo. E o objetivo é desenvolver quais atividades? Atividades culturais, artesanais, no caso, eu faço também doação de roupa e dou alguns cursos até de culinária, até pão ensino a fazer em casa. No caso, é comunidade mesmo, é bem comunitário. Tá. Uma forma que tu poderia registrar é através de uma associação, né? Juntar 20 moradores e fazer uma associação comunitária. Que daí essa associação, ela pode... Obrigado pela presença. Não deixe de preencher. Tá. Não, na verdade, deixa eu só explicar. Vocês têm que preencher esse formulário que ele vai direto para vocês, para o e-mail de vocês, o certificado, tá? Eu não tenho como fazer isso, é muita coisa para mim, tá? Então, é só o link, eu posso passar depois o link no grupo. Só quem está presente aqui daí pode receber o certificado, daí vai direto daí para o seu e-mail, tá? Aquele e-mail que você registrou lá no link. E isso. Guarda o linkzinho, daí preenche depois, tá? Deixa eu só terminar, então, de responder. Uma forma seria fazer uma associação com 20 pessoas, né? Uma organização, que é um trabalho meio dobrado, mas que vale a pena, porque pode captar recurso, pode emitir certificados, tá? E aí fazer parcerias com universidades, né? Nesse caso, tá? Outra, uma ONG também, que é o mesmo modelo de associação, que é 20 pessoas, talvez tenha menos pessoas, né? Aí, presidente, vice-presidente, secretário, né? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma ideia se isso valer. Isso vai valer para as pessoas, né? Porque vale como aprendizado, né? O Wilson levantou a mão, talvez ele possa nos ajudar. Pode falar, Wilson. Boa noite, Luciana, boa noite a todos. Na verdade, não seria sobre esse assunto que eu teria para falar, mas é importante, eu acho que essa mobilização, essa organização, vamos dizer assim, enquanto associação, ela dá um caráter, vamos dizer assim, jurídico, né, para que possa, assim, uma entidade daí emitir esse certificado, esse trabalho feito pela colega aí, que aí sim ela poderá, né, ter um certificado válido, vamos dizer assim. Mas a minha participação nesse momento, Luciana, era para agradecer essa oportunidade que
para mim foi ímpar esse conhecimento aqui. A gente gostou muito da tua explanação. Para mim era um fato novo, né, o currículo Lattes do CNPq. Então eu já saio diferente do que eu entrei, né? Então para mim é muito satisfatório poder participar dessa aula, que realmente é um formato que a gente não conhecia, né? Quero agradecer o Adriano também por ter me feito esse link junto contigo aí, e dizer que tu conseguiu conquistar aí, né, pela tua explanação, um aluno bem assíduo, né? Gostaria que tu colocasse, daí eu não sei se tem um grupo de WhatsApp, eu não estou nesse grupo, aí tu pode me colocar lá, que eu não sei qual é que é a tua programação, de quais os dias da semana que tu faz esse trabalho, mas a gente, de imediato, já quer dizer que te parabenizar por esse trabalho, que é um trabalho fundamental, né? Quando se trata de educação, é um investimento fundamental, né? E também fiquei mais fascinado por esse teu trabalho junto aos autistas, né? E depois me interesso muito, se tu quiser me mandar esse teu trabalho acadêmico, para mim poder dar uma olhada e poder também observar, né, a tua análise, a tua pesquisa, que eu acho que é fundamental. Eu acho que esses trabalhos a gente muitas vezes faz, claro, com um objetivo da pesquisa e tal, mas muitas vezes acaba caindo no ostracismo, no esquecimento, porque a gente, um trabalho tão fundamental, tão importante, que certamente vai contribuir, né, para um segmento da sociedade. Às vezes a gente nos dedicamos muito a fazer esse trabalho, que nem na minha formação, que eu estou me formando agora em História, tem cada trabalho ali que a gente observa, assim, a dedicação, né, dos autores, e que, na verdade, muitas vezes, esses trabalhos acadêmicos acabam não sendo utilizados, né, de uma forma mais incisiva na sociedade, que resolveria ou amenizaria muito dos problemas que hoje nós enfrentamos, né, a nível de assim, de preconceitos e até mesmo essas questões de violência aí na questão da opinião, né, que hoje está muito, de uma forma muito ruim. Então era isso, eu também vou ter que sair, mas eu não poderia sair sem fazer esse registro, né, que para mim foi uma oportunidade ímpar, certamente me trouxe aqui muitos conhecimentos.